Bandeirantes acontece. Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. Jornalismo. Rádio Bandeirantes. São Paulo, no Brasil. Havia tempos e tempos que a única dúvida era quando Israel atacaria o Irã. Não era se atacaria, mas quando atacaria. O Irã sabia disso e qualquer pessoa que se interesse um pouco pelo assunto sabia disso. Várias vezes a ameaça foi feita e todos sabiam que não era uma ameaça vã, que ela seria cumprida. Mas a circunstância atual é claramente favorável a essa ação de Israel. Nós ouvimos hoje, tenho certeza que o Ronald ouviu, que a Beatriz ouviu, todo mundo que acompanhou o noticiário ouviu ou leu, que Israel não levou em consideração a posição dos Estados Unidos. Não levou em consideração as ponderações do Trump. Isso é uma tremenda cascata. É óbvio que os Estados Unidos não apenas sabiam, aliás, que sabiam, e segundo o Marco Rubio na véspera, não é verdade. Não é verdade. Aquela ordem para esvaziamento de todo o pessoal não essencial nas embaixadas dos Estados Unidos na região, nos consulados dos Estados Unidos na região, tropas em prontidão, tropas dos Estados Unidos na região e em suas bases, a mais importante delas na região está no Catar. Isso não foi decidido 10 minutos antes, isso não se faz assim. É claro que os Estados Unidos sabiam muito antes. E também é claro, e aí é o mais importante, que concordaram. Senão, não seria feito. Não seria realizado o ataque sem que os Estados Unidos concordassem. O Trump faz aquela cara de, poxa, não era isso que eu queria. Agora estou até dizendo ao Irã o seguinte, olha, vamos negociar, ou pelo jeito, vocês ficaram sem nada. Essa é a lamentação do Trump. Hipócrita. Lamentação hipócrita. Ele não só sabia, como autorizou. O verbo é autorizar. Se os Estados Unidos dizem não, o ataque não teria sido realizado. Se os Estados Unidos tivessem dito não, o ataque não teria sido realizado. Por quê? Ora, o grande fornecedor de armas a Israel são os Estados Unidos. O grande defensor na ONU, no Conselho de Segurança, que é onde as coisas têm algum peso, a Assembleia Geral só faz barulho, é tudo simbólico, né? Ou seja, tudo está nas mãos de 5 países e mais 10 que passam por ali, ao rodízio. Mas os 5 é que decidem, porque se um deles veta, vetado está. 14-1, mas esse 1 é de um país com poder de veto. Acabou o assunto. Estados Unidos, Rússia, China, França, Reino Unido. Uma ordem, claro, estabelecida como resultado da Segunda Guerra Mundial. E aí, essa proteção diplomática, política, garantida pelos Estados Unidos, ela é imprescindível para o governo de Israel. E há o apoio financeiro e o apoio militar. Então não há a menor dúvida que só um país, de todos, só um,
tem poder para impedir ações de Israel, os Estados Unidos. E é claro que toda aquela resistência do Trump a um ataque era um teatro barato, era uma encenação ruim. Aquilo que foi transmitido publicamente, Trump, New York Times trazendo Trump é contra. Balela. Se dissesse não, o ataque não teria ocorrido. Se tivesse dito não, o ataque não teria ocorrido. Agora, por que os Estados Unidos disseram sim? Apesar do Marco Rubio falar, não temos nada com isso, nada sabemos. Porém, Irã, não ouse atacar interesses e posições dos Estados Unidos na região. Por que ele diz isso? Porque o Marco Rubio sabe que os governantes do Irã, os militares do Irã, não têm a menor dúvida que os Estados Unidos disseram sim. E não só disseram sim, os Estados Unidos articularam essa ação. Por quê? Antes, é preciso lembrar os motivos de Israel. Não há dúvida que Israel olha para o Irã e vê uma ameaça de fato. Ele olha para os outros países da região e não vê essa ameaça. Só há 2 países na região com poderio militar para enfrentarem, com alguma chance de sucesso, Israel. O Irã, hoje, muito menos, o Irã está fragilizado, e a Turquia. Mas a Turquia é uma outra história. O Erdogan vocifera contra Israel, defende verbal e publicamente a população de Gaza, mas não age. Não age. Suspende algumas vendas para Israel de produtos escolhidos a dedo, mas a Turquia faz parte da OTAN. A Turquia faz parte da grande organização militar que, obviamente, é comandada pelos Estados Unidos. Então, para o Irã, a situação é muito diferente do que é para a Turquia. A Turquia tem laços com muita gente. Tem laços com os países do BRICS. Não descarta ter participação alguma, pelo menos, no BRICS, particularmente no banco, no novo Banco de Desenvolvimento, mas tem laços profundos com o Ocidente. Já jogou na lata de lixo a sua reivindicação de entrar na União Europeia, que os europeus sempre colocaram obstáculos, e a Turquia, com o Erdogan, resolveu dizer, então, vão passear. Mas tem laços com a OTAN e tem laços econômicos, comerciais com os Estados Unidos. Então a Turquia, ela tem poder militar, mas ela não é, hoje, nestes tempos, uma ameaça para Israel. E os países árabes? Porque esses dois não são árabes, né? Majoritariamente, nem a Turquia nem o Irã. Os países árabes não têm esse poder militar. Não tem. Então, hoje não tem. Já tiveram e perderam. Perderam as guerras que empreenderam contra Israel. Mas hoje não tem. Nem o Egito. Nem sequer o Egito. Agora, Israel olha para o Irã e não vê apenas a sua capacidade nuclear. Né? O Irã, segundo cientistas da área, quando você consegue enriquecer 20% de urânio, significa que você já dominou a tecnologia
e pode chegar rápida e facilmente a 90% de enriquecimento, que é o necessário para a produção de armas nucleares, de artefatos atômicos. Não estamos falando de bomba de hidrogênio, coisas mais sofisticadas, mas para produzir uma bomba atômica, 90%. Mas o mais difícil é chegar à capacidade de enriquecer 20%. O Irã há muito chegou a essa capacidade. Ele já enriquece a mais de 60%. Então, chegar a 90% é apenas uma questão de a ordem ser emitida. Cheguem a 90%. Cientistas do programa nuclear iraniano foram mortos nessa ação de Israel, inclusive os 2 principais cientistas de Natanz, que é exatamente o centro das pesquisas nucleares do Irã. Aí entra um outro ponto fundamental. O Irã não é só o risco de armas nucleares. Israel tem arsenal nuclear. Aí, claro, entra toda a hipocrisia desse debate, porque os países que têm armas nucleares, Estados Unidos, Rússia, esses são as superpotências, né? Com bombas de hidrogênio, milhares de ogivas, mísseis ultramodernos. Isso é indiscutível. A China, que logo, logo estará no mesmo nível de Estados Unidos e Rússia, a China, com um desenvolvimento muito forte nessa área, e, claro, aqueles que têm arsenais respeitáveis, mas longe do poderio das superpotências. França, Reino Unido e Israel, Paquistão e Índia. Paquistão e Índia, claro, com poderio muito menor do que os outros, mas com poderio nuclear. São as potências nucleares. Israel tem. E todos os que têm dizem para os demais, vocês não podem ter. É muito perigoso. Sim, mas eles têm. E isso é um fator que desequilibra as relações internacionais. Ter ou não ter. O ideal seria que ninguém tivesse. Mas isso é uma utopia. Inclusive os acordos existentes entre União Soviética e Estados Unidos, e que depois foram herdados pela Rússia, já foram rasgados. Porque claramente os dois lados não respeitavam. Foram abandonados. A renovação não ocorreu. Apenas alguns que estão em vigência, relativos a mísseis de médio alcance, etc. Mas então, o Irã não é só isso. O Irã tem poderio militar terrestre. Mas aí entra a vantagem de Israel. O Irã tem, no mar e em terra, um poderio militar superior ao de Israel. Só que, como é que você vai usar tanques, blindados, infantaria para chegar a um país com o qual você não tem fronteira comum? Seria preciso atravessar o Iraque, a Jordânia ou a Síria. Seria preciso passar por território alheio para chegar a Israel. E esses países, todos árabes, não vão concordar. Se a Síria era uma possibilidade com Assad, hoje não é mais. Mesmo sob ataques de Israel, esta semana houve um. É uma espécie de advertência, né? Não saia do controle. Atenção vocês que governam Damasco, porque os caras não governam a Síria. A Síria está uma coxa de retalhos. Governam Damasco e uma parte da Síria. Não saiam dos limites. Não ultrapassem os limites. Então hoje a Síria não seria território franco para tropas iranianas. Nem o Iraque, que tem, aliás, soldados americanos. E a Jordânia, claro, a Jordânia, inclusive, quando houve aqueles pequenos ataques de lado a lado, Israel e Irã, com drones e alguns foguetes, a Jordânia participou do sistema de defesa de Israel. Então, nenhuma chance.
E no ar, Israel tem muito mais capacidade militar. Com os seus caças, inclusive, produzidos onde? Nos Estados Unidos. Há uma imagem de satélite divulgada de ontem para hoje, mostrando que os aviões evitaram entrar em espaço aéreo do Irã. Os pilotos evitaram isso. Eles conseguiam fazer os ataques numa espécie de círculo ou um semicírculo, mas sem entrar no espaço aéreo do Irã. Tal a capacidade dos pilotos israelenses, estão entre os melhores do mundo, isso é indiscutível, e dos aviões que Israel possui. Mas qual o interesse de Israel? É agora que os braços do Irã, os braços de apoio, Hezbollah, Hamas, estão praticamente sem capacidade de ato. Porque imagina isso acontecendo há 3 anos. É óbvio que, junto com a resposta do Irã, viria ataque do Hezbollah e ataque do Hamas. Hoje, o poder de ataque desses grupos é quase nenhum. E os Houthis só podem fazer a chamada guerra à distância, né? Lançando mísseis. Aliás, são resistentes, são eficientes, mas com um poder de fogo muito restrito. É o Irã e Israel. O Irã, porém, pondera o seguinte: se a guerra ganha ele tem de responder, ele não tem alternativa. O regime sabe que não responder significará uma humilhação que o tornará frágil internamente. Então está respondendo, está revidando e será atacado de novo. O Netanyahu disse que essa ação durará dias. Hoje houve novos ataques contra cidades iranianas e contra um aeroporto militar do Irã. E um ataque que produziu vítimas no comando militar do Irã. Israel sabia onde estavam esses comandantes militares. Os 2 principais comandantes militares, segundo informações de Israel, foram alvejados. Mas é preciso esperar a confirmação. Um da Guarda Revolucionária, que é, na verdade, não apenas parte das Forças Armadas, mas uma parte de elite, um grupo de elite. E o comandante das Forças Armadas em si. Mas o Irã sabe que tem de responder, porque não responder irá fragilizar o regime internamente. Responder, porém, e apostar numa escalada ou não conseguir deter uma escalada, pode significar atrair os Estados Unidos para a guerra. E aí entra o objetivo dos Estados Unidos: derrubar o regime do Irã. Desde 1979. Desde 79, é verdade, são 46 anos de hostilidade, desde aquela invasão da embaixada dos Estados Unidos pelos estudantes, a tomada de reféns. Isso só foi resolvido no governo Reagan. Ainda era governo Jimmy Carter. Mas, apesar de tudo isso, são 46 anos que o governo do Irã não se curvou à mistura de ameaça e sedução do governo dos Estados Unidos. Nem uma coisa nem outra. O Irã não aceitou, por exemplo, colocar o seu parque de produção de petróleo, que é imenso, nas mãos das empresas dos Estados Unidos e daquelas associadas, né? As holandesas, britânicas.
francesas, como a Total. É bom lembrar que Mossadegh foi derrubado por isso, porque nacionalizou a produção, exploração e comercialização de petróleo no Irã. Isso tudo era controlado pelo Reino Unido e pelos Estados Unidos. Mossadegh nacionalizou e foi derrubado. Quando houve a derrubada de Mossadegh, os partidos de esquerda no Irã, inclusive o Partido Comunista, foram proibidos pelo Reza Pahlavi, que ganhou. Ele já era o Shah, ele já era o monarca, mas aí ele ganhou poderes executivos que nunca ele teve. O seu pai teve um pouco, ele não. Ele ganha poderes executivos e se torna um autocrata. E governa até a sua deposição no início de 1979, na Revolução, comandada ideologicamente pelo Khomeini. Ora, quando houve a proibição desses partidos, inclusive do Partido Comunista, a resistência ao Shah, com seu sistema de repressão e tortura, o Shah, sim, elogiado no Ocidente, olha como era civilizado, como Teherã era uma cidade civilizada. Sim, ele era civilizado nos salões londrinos, parisienses, nova-iorquinos, nas recepções em Washington. Mas no Irã, ele era o comandante de um regime assassino, repressor, torturador, e a resistência a isso e a volta do comando do sistema petrolífero iraniano para as mãos ocidentais, a resistência migrou para os religiosos. Porque havia um movimento muçulmano contra tudo isso. O domínio ocidental da economia iraniana e a ditadura do Shah Reza Pahlavi. Então a oposição passou a ser o movimento xiita. Khomeini era um exilado em Paris. E quando há revolução, há essa ruptura. Não é só porque tomou a embaixada. Imagina. Mas é porque a dominação econômica foi interrompida. E é isso que os Estados Unidos querem restaurar. Não por capricho, mas por petróleo e gás. E também pelo controle militar de rotas importantíssimas para o comércio internacional, no Golfo. Então, essa ideia não é nova. Ela é alimentada presidente depois de presidente em Washington de mudar o regime iraniano. E agora? Assad foi deposto. O Hezbollah, profundamente enfraquecido, perdeu uma linha de sucessão de líderes. O Hamas tenta apenas, neste momento, sobreviver. Então, o Irã, enfraquecido com aqueles ataques e com receio de atrair os Estados Unidos para a guerra, porque sabe, não é uma invasão, invadir o Irã é uma gelada. Não é essa a ideia dos Estados Unidos e de Israel, a não ser numa situação extrema. Porque invadir e ocupar o Irã não é brincadeira, são 90 milhões de habitantes, e uma capacidade terrestre de suas forças armadas que é considerável. Mas hoje você faz ataques à distância. Você ataca desde navios, ataca com caças. E provoca danos terríveis. Mas a ideia dos Estados Unidos não é ocupar, é depor o regime hoje comandado pelo Ali Khamenei, o sucessor de Khomeini, que é o líder supremo. O presidente, o Congresso, ninguém fará nada se Khamenei disser não. Mas eles não querem a deposição do Khamenei, eles querem a deposição do regime. Os Estados Unidos. Israel, não.
Israel não quer perder esse inimigo. Netanyahu não quer perder esse inimigo. Porque ele precisa dessa tensão internacional até para tentar produzir alguma coesão interna. O governo Netanyahu está fortemente contestado. E não tenham dúvidas, a ação no Irã foi carta decisiva para Netanyahu evitar o voto de desconfiança, o voto de censura no parlamento de Israel. Foi fundamental. Ali os partidos que poderiam derrubá-lo, o Shas e o Judaísmo Unido pela Torá, porque eles têm 18 votos. Sem esses 18, Netanyahu teria 50 cadeiras. Perderia a maioria. Então, claramente essa foi uma carta. Mas para os Estados Unidos, o jogo é mais ousado ainda. Eles querem a deposição do regime. E aí não importa se será uma restauração de monarquia, uma república como é hoje. Hoje é uma república islâmica. Não importa. O que eles querem é um país que abra sua economia para o domínio do capital dos Estados Unidos, meu caro Ronald G. Mendes.